Então, primeiro, se eu não lembro, não me recordo se eu falei, eu desejo boas-vindas a todos, tá? Esse semestre vai ser particularmente diferente, porque além de ser remoto, ele também vai ser presencial, então é uma incógnita aí para vocês e também para nós. Aqui a ideia é que eu fiz um planejamento pensando que vai ser um período híbrido, né? Então, remoto agora e presencial em janeiro. Então, tudo isso aqui é um planejamento que pode ser alterado conforme a gente for caminhando e as coisas forem acontecendo, tá? Então, aqui, vocês são da turma 1, terça-feira às 2 horas e quinta às 4 são o horário de vocês. Por enquanto, a gente fica, então, no remoto pelo link que está no Abo, tá? Eu já montei a disciplina lá. Vou deixar aqui, só comentar aqui, ó. Eu uso bastante o Moodle para apoiar a disciplina, eu organizo aqui tudo. Então, vocês vão ver que aqui vai ficar os materiais. E aqui, na verdade, aqui está o link da aula síncrona, que vocês já entraram por ele, tá? Vai ser sempre o mesmo link. Aqui vocês têm os slides de apoio que eu uso nas aulas. E aqui eu vou deixar sempre o vídeo da aula, tá? De uma das aulas, porque é a mesma aula todos os dias para 2 turmas diferentes. Então, isso aqui, geralmente, eu coloco depois. Eu dou a aula e depois eu edito, coloco no YouTube e coloco o link aqui, caso vocês precisem assistir ou alguém tenha perdido, enfim, vai ficando aqui. Com o tempo, no final, o Moodle está recheado de conteúdo. A gente vai montando isso aí no decorrer do semestre, tá? É importante que vocês utilizem o e-mail institucional de vocês. Eu uso muito o e-mail institucional para dar avisos, porque esse sistema de mensagem aqui do Moodle, às vezes, ele não chega por e-mail. Às vezes, você manda uma mensagem, fica só aqui dentro, então o e-mail, por enquanto, ainda é o meio de comunicação mais tranquilo. Então, vocês vão ter, ser a turma da tarde, é uma disciplina de 60 horas, né? A gente vai usar, basicamente, o Google Meet aqui, e eu vou mesclando, né? Eventualmente, se eu achar que aquela próxima aula vai ser um link gravado, eu aviso por e-mail. A gente parte do default que vai ser sempre aulas gravadas, aulas síncronas, tá? Mas quando for ter uma aula que não é síncrona, eu vou avisar por e-mail antes e já deixo tudo no Moodle para vocês. Eu já vou adiantar que na quinta eu vou deixar um vídeo, tá? Mas, em geral, vão ser encontros síncronos. Eu prefiro assim, até para vocês poderem tirar dúvida aqui no ao vivo, tá? Fora isso, a gente vai ter tarefas, então a gente utiliza o Moodle bastante aí. A gente tem uma monitora, eu vou deixar os dados da monitora dentro do Moodle também, só não coloquei lá, porque a gente está na semana de implementação da bolsa dela, então eu só quero confirmar se realmente está tudo certinho. Ela, em geral, fica disponível para vocês por e-mail, ou vocês podem marcar pelo WhatsApp com ela se disponibiliza, tá? Isso mais para ajudar com dúvidas e com a resolução dos exercícios. A gente pretende aqui fazer um esquema de avaliação, onde eu vou fazer 2 avaliações, de 30 pontos cada uma, e mais 40 pontos que eu vou dividir aí entre seminário e exercícios, tá? Vocês vão observar que a engenharia de software acaba sendo uma matéria um pouco teórica. Então, a gente vai usar esse artifício do exercício para vocês reforçarem o aprendizado, tá? Na engenharia 2, eu costumo dar um projeto, é um pouco mais dinâmico, a gente faz um projeto que a gente conduz do início ao fim da disciplina, é super rico, o pessoal geralmente fica super satisfeito. Na engenharia 1 é um pouco difícil fazer isso, porque eu não quero aqui começar um projeto de implementação, porque eu sei que vocês já fazem vários outros projetos. Então, a gente vai fazendo exercícios de juntos. E aí vocês vão entender à medida que a gente for caminhando, tá? Então, as avaliações eu ainda vou marcar, mas eu estou imaginando aqui que provavelmente a gente vai conseguir fazer uma remota e uma presencial, tá? E aí, alguns avisos só para deixar pontuado aqui, mas eu acho que a maior parte aqui talvez já saiba. Eu não sei qual é o perfil da turma, então daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque eu sei que com essa questão, né, do remoto, muita gente ficou fora da grade, seja porque não conseguiu cursar a disciplina, ou porque às vezes também teve alguma reprovação no meio do caminho. Então, eu depois vou entender qual que é o perfil dessa turma, até para a gente adaptar as necessidades de vocês, os tópicos, né? A gente
como cobrir, assim, eventualmente alguma demanda que vocês tenham a mais. Mas, então, só reforçando aqui, é uma disciplina de 60 aulas teóricas, então vocês têm que ficar atento à questão das faltas, tá? Do mesmo jeito, geralmente eu faço controle de frequência nas minhas aulas síncronas, aí no final da aula eu peço para vocês entrarem com o nome e matrícula aqui pelo chat, e isso aí vai sendo controlado ao longo do semestre, tá? Então, eu peço que vocês prestem atenção nessa questão. Sobre outras observações, vocês já devem ter percebido que para vocês terem acesso a essa aula síncrona, vocês devem usar o e-mail institucional de vocês com final @ufvbr, né? Qualquer coisa que eu mudar durante a disciplina frente a esse planejamento, a gente vai conversando e eu vou sempre avisando e deixando tudo no Moodle, tá? Então, lembrem-se, Moodle e e-mail institucional é fundamental para essa disciplina, tá? Aqui eu deixo só algumas questões que vocês já devem ver em outras disciplinas, que são avisos relacionados à captura de imagem, gravação, uso de imagem indevido, né, dessas aulas. Isso aqui é para ser usado só em âmbito aqui da universidade e do curso de vocês, tá? Então, a gente coloca aí as recomendações da UFV com relação a isso, que são regidas aí, né, que regem aí a lei dos direitos autorais, então a gente pede para que o aluno sempre também se atente a essa questão, tá? De respeitar o uso do material e da imagem aí das aulas. Então, isso aqui eu vou deixar aqui só por questão de pontuar mesmo, e peço que vocês prestem atenção em relação a isso, mas qualquer coisa vocês consultam depois com calma, quem não tiver ainda tido contato com esse tipo de coisa nas outras disciplinas. Então, isso aqui é sobre a dinâmica da disciplina, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa em relação a isso aqui? Se quiser entrar por voz, pode ficar à vontade. Ninguém. Então, gente, eu vou pedir agora o seguinte, sem querer expor ninguém, tá? Mas eu precisava entender o seguinte, como eu falei, a gente aqui tem, porque essa disciplina é uma disciplina de quarto período, tá? Então, o que a gente pressupõe quando a gente faz a grade do curso? Que o aluno, ele já vai ter passado pelas disciplinas de programação, tá? Mas como a gente teve aí semestres muito atípicos, eu mesmo fazendo plano de estudo, peguei muitas pessoas que ainda não tinham entrado, acho que até esse ano, o ano passado, ainda não tinham feito disciplinas, enfim, eu realmente precisaria saber o perfil da turma, tá? Então, por isso que eu vou pedir que vocês respondam o seguinte para mim. Eu não tive como fazer um formulário do Google, então eu vou pedir que informalmente vocês digitem aí no chat cada um, e aí eu vou guardar isso para o meu uso só, o nome de vocês, o ano de entrada, a cidade onde está, tá? Igual tá aqui, ó, o nome, o ano de entrada no curso, a cidade onde está atualmente e em que opção vocês se enquadram aqui. A opção 1 é quem cursou Sim 110 já e foi aprovado. A opção 2, quem cursou Sim 110 e ainda não foi aprovado, e quem não cursou Sim 110, tá? Então, por favor, entrem aí, isso vai ser só para o meu uso pessoal mesmo, de como conduzir a disciplina. Tá? E aí eu vou explicar em seguida por que eu estou fazendo isso. Vou dar um tempinho para vocês entrarem aí, então, no chat. Três, quatro, cinco, seis, sete.
Então, eu estou olhando aqui, são 30 pessoas matriculadas aqui. Pode ser que hoje, como é o último dia para a justiça, ainda mude. Eu imagino que quase todo mundo respondeu aqui pelos meus cálculos rápidos. Se não tiver alguém que ainda não respondeu, aí deixa no chat aí, por favor, tá? Que isso aí vai ser útil para mim aqui, para eu entender o perfil de vocês. Então, que eu estou até com a chamada de vocês, por que eu estou pedindo isso aqui, tá? Vou explicar agora. Quando a gente faz a grade do curso, né, a gente imagina que quando o aluno chegar a cursar a SIM 221, ele já vai ter alguma experiência na programação. Ele pelo menos entendeu o que é programar, mesmo que a pessoa não tenha passado, tá, gente? Isso não é problema não, mas mesmo que você, às vezes, não chegou até o final da disciplina com a aprovação, você teve noção do que é conduzir, o que é desenvolver um programa e tal. Então, isso é importante aqui para a engenharia de software, porque até aqui vocês fazem programas como programas pontuais, né? Então, são projetos práticos, coisas mais reduzidas. E aqui a gente já começa a abordar mais o desenvolvimento de software num nível mais amplo, no nível de empresa, de equipe, onde você vai trabalhar, mesmo que seja só você, mas você vai trabalhar para um cliente específico, você vai passar por determinadas fases do desenvolvimento de software que a gente vai ver aqui. Então, é importante que pelo menos uma das fases, que é a implementação em si, vocês já tenham vivenciado em algum momento, tá? Depois eu vou olhar aqui, eu acho que tem poucas pessoas que não tiveram, nem chegaram a cursar, estou vendo aqui rapidamente um caso. Não é problema, tá? Mas é justamente para identificar. E durante a disciplina, uma ou duas pessoas, pelo que eu vi aqui. Qualquer dúvida que surja nesse sentido, o que eu peço é que o aluno me procure, ou pergunte mesmo durante a aula, tá? Porque isso aí pode ser compensado, isso não é problema não. Então, feito esse perfil, eu vou então mostrar quais são os objetivos da disciplina e explicar um pouquinho para vocês qual que é o contexto da engenharia de software, tá? E para onde a gente vai arrumar no decorrer do semestre. Então, olha só, o objetivo da disciplina, se a gente olhar na ementa, são todos esses tópicos aí, eu vou citar cada um deles, mas aí eu vou explicar um pouquinho melhor. Eu sei que a disciplina de SIM 110 não está sendo oferecida esse semestre. É que com essa questão da pandemia enfim, na verdade foi um período bem atípico, tá, gente? Então eu espero que realmente ano que vem as coisas se regularizem, mas aí quem não fez vai poder fazer e aos poucos as coisas vão voltando ao normal, tá? Bom, então vamos começar aqui. Quando a gente fala em engenharia de software, a gente fala que os objetivos da disciplina são esses que eu estou listando aqui, que é falar um pouco sobre engenharia de sistemas, porque a gente tem que pensar que agora que a gente está num contexto mais amplo, a gente não pode pensar só naquele projetinho de SIM 110, tá? De programação. A gente está pensando em softwares que a gente vai desenvolver para clientes que envolvem pessoas, não só como clientes, o cliente final que vai usar, como as pessoas que estão envolvidas na hora de desenvolver o projeto, porque às vezes você trabalha em equipe, que quando você às vezes vai fazer um desenvolvimento, você tem que planejar não só o software em si, mas toda a parte hardware que vai envolver aquilo ali, porque a gente não tem só app, né? A gente tem sistemas também empresariais, onde às vezes você cuida não só da parte de software, mas também de hardware. Então, essa engenharia de sistemas como um todo, isso aí é foco da engenharia de software, tá? Então, a gente foca em questão do produto e processo de software. O que é o produto? O software que você desenvolve. O que é o processo? É tudo que você faz para que aquela atividade, né, aquele produto final, fique pronto e seja entregue, tá? Quais são as possibilidades para você fazer essas atividades, desenvolver o software e como que elas se organizam? Então, isso são os processos de desenvolvimento de software possíveis. Quando a gente fala em requisito, que está aqui, ó, a gente está falando nas demandas para esse software que eu vou desenvolver. A gente vai ver que lá na frente, quando o cliente, ou mesmo assim, a gente fala muito em cliente, mas como hoje tem muitos tipos diferentes de software, né? Tem um aplicativo, por exemplo, que às vezes você resolve da sua cabeça que existe uma demanda e você faz ele. Não tem problema, né? Mas você chega a pensar o que aquilo ali, aquele software deve ter de demanda para que ele resolva, né? Então, isso são os requisitos. O que aquele software deve conter
não só em funcionalidade, mas também em requisitos que ele atenda em questão de performance, de tipo de interface, tudo isso é requisito de software, tá? Então, isso a gente tem uma forma de organizar, de listar, então a gente também vê isso na engenharia de software. A modelagem de sistemas é quando a gente começa a fazer o que a gente chama das plantas, né? As plantas do software, do mesmo jeito que a engenharia tradicional tem plantas, planta baixa, planta de encanamento, de hidráulica, elétrica, a gente também tem como modelar as perspectivas do nosso produto de software. Existe uma linguagem que se chama UML, que é a mais utilizada, a mais conhecida, e ela permite fazer isso que a gente faz para outras engenharias, a gente fazer no software, que é como se a gente fizesse plantas do software para ajudar a gente a planejar esse software, tá? A gente fala em projeto e implementação. O projeto é essa preparação, ou seja, você antes de sair codificando, você faz um projeto, que é como se fosse um esboço da sua solução primeiro, para depois codificá-la, tá? Isso a gente vai ver aqui. A gente aborda também algumas coisas relacionadas à verificação e validação do software, que é o que? Testar, né? Fazer o teste para ver se a gente está entregando um produto que não só não tem defeito, mas também que atende ao que ele foi proposto para fazer, porque o software não tem que ser só ausente de defeito, mas ele também tem que atender aos requisitos, que é o que eu falei aqui em cima, aquilo que era esperado dele, tá? A qualidade do software, que a gente também tem que entender o que é um software de qualidade, e a gente acaba abordando no meio disso tudo aí um pouco sobre o gerenciamento de projetos de software, tá? Que é gerenciar essas tarefas, essas fases e também as pessoas que estão envolvidas nesse projeto aí, desenvolvendo esse projeto e também recebendo esse software. A evolução do software faz parte disso e a gente vai ver lá na frente onde ela se enquadra, tá? Então, isso aí é um pouco do que a gente vê. A gente não vê exatamente nessa separação, mas a gente vai ver algumas dessas questões. Como a gente tem engenharia de software 1 e engenharia de software 2, a gente acaba dando foco principal a algumas partes aqui e outras lá. Então, eu vou mostrar as atividades que são englobadas no desenvolvimento de software e vou explicar mais ou menos qual que é o foco da 1 e a da 2, tá? Então, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse desenho. É um desenho muito comum quando a gente fala em engenharia de software, que é o que a gente chama de ciclo de vida do software. O que é o ciclo de vida? A gente não tem um ciclo de vida, a gente nasce, a gente cresce, a gente vive, faz as coisas e morre. A gente também pode dizer que o software tem o seu ciclo de vida, tá? Então, o que está incluído nesse ciclo de vida do software? A análise, que é quando a gente vai entender quais são aqueles requisitos, aquelas demandas para o software que eu falei, tá? Isso aqui pode variar, porque depende do software que você está desenvolvendo. Você pode estar desenvolvendo um software que é para uma empresa e vai ter vários módulos, vai ser implantado, você vai ter que cuidar, inclusive, do hardware, da estrutura de servidor. Pode ser um sistema grande desse tipo. Pode ser um sistema menor, web, que você faz, que vai ser, ainda assim, vai ser disponibilizado para a web, mas é uma coisa um pouco menor, mais contida. Esse software que você está desenvolvendo pode ter um cliente final, que é uma pessoa, uma empresa, mas também pode, às vezes, ser um software que você deseja criar enquanto produto para distribuir. E aí é muito comum a gente ver isso quando a gente fala de aplicativo de celular. Então, os softwares hoje, eles têm muitas possibilidades, né? Eles são produtos com muitas caras. Mas independente dessas caras, você tem que ter a parte de análise, que é o quê? Você entender o que vai ser esse software, quais são as demandas que são esperadas para ele em nível não só de funcionalidade, como também de características, e você conseguir organizar isso tudo de uma forma documentada, com mais ou menos formalismo, para que isso depois possa ser consultado, porque às vezes vai ser só você que vai desenvolver, mas às vezes é uma equipe, todo mundo precisa conseguir entender isso. Isso precisa estar explícito para todo mundo da equipe, tá? Então, isso é a parte que a gente chama de análise. É quando você está entendendo o problema que você quer resolver com o software. Na segunda etapa, a gente teria o que a gente chama de desenho ou projeto, que é quando você começa a esboçar como você vai solucionar aquilo com o seu software. Que linguagem você vai utilizar, que arquitetura, você vai usar um template que já existe no mercado, a gente vê muitos aí, né, às vezes o Django, o MVC,
Enfim, já tem muitas coisas aí que são templates prontos que a gente pode utilizar. Isso tudo faz parte do projeto. Se você vai ter um software grande, você tem que estabelecer quais são os módulos, dividir, porque depois, às vezes, a equipe vai fazer cada uma parte. Então, isso tudo faz parte do projeto. Que bancos de dados eu vou utilizar? Esse software que eu estou desenvolvendo, vai ter alguma parte que eu vou comprar pronta e terceirizar? Não vai ter? Então, isso tudo é solução. Então, a gente fala que está nessa parte aqui de desenho, tá? Por isso que aqui a gente tem que abstrair um pouquinho mais aqueles projetos que a gente faz em Sim 110, porque lá é uma tarefa bem pequena, é um software pequeno, em geral vocês nem trabalham com interface gráfica lá, né? Quando a gente vem para cá, a gente já está pensando nos próprios softwares que a gente consome, né? A gente sabe o que são os softwares hoje, porque a gente é consumidor final. Então, como é que a gente faz para desenvolver esses softwares, tá? Uma fase seguinte é o que a gente chama de implementação, que aí sim é você codificar, passar tudo que você planejou aqui no projeto para código-fonte. E aí você vai gerar efetivamente codificação e já vai começar a ter o produto final sendo pronto, tá? Depois a gente faz a parte de teste e validação, que é quando você verifica se o software está ok. E depois a gente faz a implantação. Essa implantação pode ocorrer ou não, dependendo também da natureza do software, né? Se você faz, às vezes, um app, essa implantação significa que você distribui, às vezes, uma versão beta. Mas, por exemplo, é um software que vai para automação de uma empresa, isso aí tem que ser implantado lá no cliente, aí você tem que fazer vários testes, né? Então, tudo depende do software que você está fazendo. Mas aqui, de novo, a gente tem que pensar agora em softwares maiores, em softwares mais amplos, que podem ter naturezas diferentes e que provavelmente vão estar sendo desenvolvidos não só por um programador, igual vocês programavam Sim 110, mas por uma equipe, que toda ela tem que estar consciente desse processo, tá? Então, quando a gente fala em ciclo de vida do software, a gente fala sobre tudo isso aqui, ó, tá? Em alguns softwares menores, isso vai ser mais enxuto. Quando a gente tiver equipes maiores ou softwares que são mais robustos, maiores e que envolvem mais risco, isso aqui vai ser mais complexo. Mas, basicamente, a gente pode presumir que todo software, quando vai ser desenvolvido, vai passar por fases dessa natureza, tá? No início, a gente via o ciclo de vida como uma cascata porque se achava que para você fazer o software, você tinha que passar por essa fase primeiro, acabar ela, depois vir para cá e acabar ela, e assim sucessivamente. E hoje a gente sabe que isso aí é muito difícil de ser feito. Em geral, a gente faz um pouco disso tudo, acaba voltando para o início fazendo mais um pouco disso tudo, que é o que a gente chama de iterativo e incremental, tá? Que aí já é esse esquema aqui. A gente faz as mesmas etapas, a gente faz a parte de análise, projeto, implementação, mas a gente não consegue analisar tudo, depois projetar tudo. Sempre a gente faz em ciclos, a gente faz uma porção disso aqui, uma porção do software que tem que ser entregue, analisa um pouquinho, faz uma parte, é como se a gente dividisse o problema em partes. Aí a gente pega uma parte, faz análise dele, detalha os requisitos, monta a solução para aquilo, modela o que tem que modelar, faz o código-fonte, testa, avalia com o cliente, se for o caso, e volta para fazer mais uma parte do sistema, tá? Então, a gente vê que hoje as metodologias ágeis e os processos que estão no mercado, eles seguem essa ideia aqui, tá? O cascata foi um precursor, foi o início, mas hoje ele foi adaptado para coisas desse tipo aqui, tá? Que é basicamente como a gente vê isso aqui, ó. A gente pega no primeiro ciclo aqui de desenvolvimento, onde a gente vai fazer uma parte do sistema. A gente faz todas aquelas etapas, depois volta para fazer as mesmas etapas, mas sobre uma parte diferente do sistema. É como se a gente dividisse o problema em partes e cuidasse de uma parte de cada vez, tá? Então, isso é só para contextualizar. Por quê que a gente precisa contextualizar isso? Porque vocês mexeram e atuaram mais em qual etapa aqui? Até agora, né? Pelo menos é o que se espera quando a gente monta a grade. Vocês atuaram principalmente em implementação e teste. Então, agora a gente precisa ampliar o horizonte e ver o ciclo como tudo isso aqui, o ciclo de desenvolvimento do produto, tá? Então, a engenharia 1, ela foca muito aqui, ó, no projeto, implementação e teste, tá? A engenharia 2 vai focar mais nessa parte aqui, análise e projeto. Por quê? Porque para você fazer análise e projeto,
é necessário mais experiência do que você fazer implementação e teste. Afinal de contas, se você tem alguém que fez o projeto para você, já montou toda a solução e só passou para você o que você tem que codificar, é mais fácil ser implementador do que ser projetista. Ok? Então, só para vocês terem essa noção, a gente se concentra aqui, ó, na implementação, no teste, e, lógico, em alguns outros tópicos que eu vou comentar aqui a seguir, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Então, falando um pouquinho do contexto do desenvolvimento do software ainda, tá? A gente ainda não está na aula introdutória, não. Estou só mostrando para vocês por onde a gente vai dentro da engenharia. A gente tem muitos tipos de software hoje, tá? Vocês provavelmente já nasceram com o celular na mão, né? Não sei de que ano vocês são, mais ou menos. Mas, enfim, a infância de vocês já foi com celular ou adolescência. Nem sempre foi assim, claro, né, gente? Então, houveram outras épocas onde a gente tinha primeiro só o software tipo desktop, que é aquele que você instala na sua máquina. Depois, a gente teve, com o desenvolvimento das redes, a gente começou a ter esse tipo de software mais distribuído, ou seja, você instalava isso em máquinas distintas e havia uma comunicação desse software, né? A gente tem hoje também muitas aplicações baseadas web, que a gente tem a internet aí, a gente tem muita aplicação mobile, a gente tem muitos games, a gente tem software que é embutido, que é todo software que vem embutido em algum aparelho. Então, hoje mais do que nunca, a gente tem isso, né? Você pega um relógio, você pega uma máquina de lavar, um micro-ondas, tudo aquilo ali é software embutido. Uma automação industrial, lá vai ter software embutido. Você tem software enquanto serviço e software enquanto plataforma, né? Hoje é muito comum a gente ter os softwares que são uma plataforma de serviço. Então, você vai desenvolver um software que está em constante evolução. Quais que seriam esses softwares que eu estou querendo dar o exemplo aqui? Por exemplo, eu tenho um iFood. O iFood, na verdade, é uma plataforma de serviço, né? É através dessa plataforma que você tem um marketplace, que é um outro negócio, né? Que é um negócio de intermediar estabelecimentos e cliente final para entregas de comida. Mas o iFood, ele tem que ter uma plataforma de software, ela tem que rodar web, ela tem que rodar mobile, porque tem um aplicativo que você pode instalar, ela tem que dar suporte não só ao administrador, ao administrativo do iFood, mas também ao intermediário que presta o serviço de comida, mas também ao cliente final que pede essa comida. Então, vocês imaginam, o iFood é um tipo de software hoje que ele está em constante evolução, mas ele é um software que é uma plataforma para serviço. Então, é outro tipo de software também, que a gente não tinha isso antes, tá? Então, hoje existem muitos tipos de software diferentes. Muito do que a gente vai ver aqui é para dar suporte a qualquer um deles, porque tem determinadas coisas que são inerentes a qualquer um deles. Todos eles têm requisito, todos eles têm evolução, todos eles têm projeto, todos eles têm uma equipe trabalhando neles, tá? Então, a gente vai ver isso aqui, pensando que a gente pode estar, de repente, lidando com softwares de diferentes naturezas, como eu estou citando aqui, tá? E hoje ainda tem mais outras coisas, né? Com o advento do aprendizado de máquina, a gente ainda tem muito software que é voltado para a inteligência artificial, data science, mas todos eles podem ter características que envolvam o estudo que eu falei ali daquelas etapas, tá? Algumas demandas, né, que permanecem independente do produto ou do tipo de desenvolvimento é que você tem que ter comunicação nas equipes, você tem que ter transparência no desenvolvimento, você provavelmente vai precisar fazer evolução desses softwares. O que é evoluir o software? É fazer com que ele se mantenha vivo. Não é mesmo um aplicativo de celular, que é uma coisa teoricamente mais simples, né? Porque tem muitos aplicativos que não são. Você tem um aplicativo que ele vai passar por evoluções. Você, às vezes, vai pegando atualizações. O que é isso? É a evolução do sistema, para ele se manter vivo ali. Porque se você põe um sistema no mercado e não evolui ele, não corrige bug, não faz atualizações de melhoria, com o tempo ele vai se tornando menos atrativo para aquele cliente que está utilizando ele, tá? Se é se é um software, por exemplo, que foi feito para um cliente específico, mesmo assim, esse cliente com o tempo vai tendo outras demandas ou vai achando algum bug que ficou no sistema. Então, isso aí tem que ser corrigido e atualizado. Isso é evoluir
o software, tá? A gente tem a necessidade que qualquer software seja robusto, ou seja, que ele não tenha bugs, e que seja correto, no sentido de atender os requisitos, né? Porque quando a gente fala em software, não adianta só ele não ter bugs, ele tem que atender ao que ele foi planejado para ser. E a gente sempre tem que fazer ter um olhar para a preservação dos dados, que muitas vezes isso aí, inclusive, vai implicar em questões relacionadas à privacidade, que hoje, inclusive, são questões muito importantes e estão muito em alta, tá? Tudo isso aí, independente do software que a gente está desenvolvendo e do tipo e do tamanho da equipe, enfim, são coisas que a gente vai ter que preocupar e a gente acaba pincelando um pouco disso tudo na engenharia de software, tá? A gente tem no contexto de engenharia, então, como eu falei, pessoas, tá? Que podem ser tanto as que estão desenvolvendo quanto aquelas que estão consumindo o produto final. A gente vai ter pessoas com características diferentes, em equipes de características diferentes, porque às vezes elas podem ser maiores, menores, elas podem ser mais ágeis, menos ágeis. Hoje, com a questão da pandemia, mudou muito o tipo de trabalho, o remoto mudou muito a dinâmica de desenvolver software nas equipes, tá? Então, isso tudo aí afeta a forma como a gente desenvolve o software em equipe. Então, acaba sendo transversal aí em todas essas questões que a gente vai abordar na engenharia, tá? Não sei se algum de vocês chegou a participar, mas no semestre passado a gente fez uma conversa sobre os impactos da pandemia no mercado de trabalho. Alguém chegou a participar? Eu presidi, foi uma mesa redonda pelo YouTube, eu cheguei a divulgar bastante isso aí. Alguém participou? Ninguém? Bom, depois eu posso deixar o link do YouTube, disponibilizar lá no Moodle para quem quiser assistir. Foi uma coisa super bacana, assim, porque eu peguei duas pessoas que estão no mercado hoje e fiz uma mesa redonda, uma conversa, né? A respeito do que mudou com a pandemia. E mudou muita coisa, né? Então, isso, inclusive, é mais uma mudança que vem em nível de equipe, tá? E acaba, às vezes, influenciando a forma como a gente faz determinadas coisas aqui mesmo na engenharia de software. Mas depois eu posso deixar o link lá para vocês. E a gente acaba pincelando alguns tópicos relacionados ao contexto do desenvolvimento, tá, gente? Então, aqui, por exemplo, talvez vocês já tenham escutado esses jargões, mas a gente vai ver isso mais espalhado entre engenharia software 1 e engenharia software 2, que são, primeiro, metodologias que são bem conhecidas no mercado, né, de desenvolvimento, tipo Scrum, o RUP não é muito utilizado, mas é famoso, o XP, a UML, que é a linguagem de modelagem, né, e a gente também tem os modelos de maturidade de desenvolvimento, que é o MPSBR e o CMM. Então, eventualmente, entre a engenharia 1 e a engenharia software 2, a gente vai lidar um pouco com todas essas questões, tá? Então, assim, aqui eu deixo só esse juramento do engenheiro de software, eu gosto sempre de mostrar ele na primeira aula, porque, na verdade, a partir de agora, a gente tem que ter, enquanto pessoas que estão fazendo curso de sistemas, e também é o mesmo perfil a computação, enfim, a gente tem que ter noção que a gente agora não é um mero programador, a gente passa a ser um profissional engenheiro de software, onde a gente vai transcender esse papel do só programador, né? Porque enquanto engenheiro de software, a gente vai estar lidando com questões que às vezes são relativas à empresa que a gente trabalha, a gente tem que lidar com outros setores. Se a gente vai no cliente, a gente tem que, às vezes, conversar com esse cliente, entender as demandas dele, vai conhecer as rotinas dele, mas a gente tem que saber que, às vezes, muitas vezes aquilo ali é algo que tem que ser protegido, por exemplo, por confidencialidade. A gente vai lidar com questões éticas, porque a gente está operacionalizando rotinas de negócio que já existem. Então, muitas vezes, se a gente vai, por exemplo, operacionalizar coisas que não são dentro da lei, a gente pode fazer isso. De repente, eu vou fazer um sistema que alguém quer que eu faça uma rotina dentro do sistema que não atende, por exemplo, uma lei fiscal. Eu posso fazer?
Se eu fizer, eu sou responsável, eu sou coparticipante de uma coisa que é ilegal. Então, tudo isso vai permear a vida do engenheiro de software, porque ele tem que entender que agora ele não é mais só um cara que tem que ficar ali sentado entendendo de tecnologia, ele vai transcender os setores da própria empresa, o cliente, as rotinas desse cliente. Então, tudo isso aí acaba também trazendo algumas questões, como é que eu vou dizer? Questões de ética também, tá? Então, isso aí é um juramento do engenheiro de software, do mesmo jeito que tem o juramento do médico. Eu sempre deixo isso aí no final da aula de introdução para a gente pensar, tá? Que a partir de agora vocês estão caminhando para ter uma formação e ser um profissional que muitas vezes vocês vão transcender vários setores, não só da equipe que vocês tiverem, mas também de empresas para as quais vocês vão prestar serviço. E é importante a gente entender o nosso papel. Então, basicamente, aqui ele fala, né, que a gente deve não causar dano ao software que estiver sob a sua responsabilidade, não adotar prática danosa, e não utilizar técnicas, métodos ou ferramentas que você às vezes não entende na sua plenitude, às vezes você vai fazer um software que é incorreto porque você não tem a perícia para fazer aquilo ali, né, que você vai sim seguir os padrões éticos da profissão, então aí a gente tem que preocupar com toda essa questão de transparência, questão de confidencialidade dos dados, enfim, que você vai se empenhar para ajudar o cliente e o usuário a atingir seu objetivo, guardar as informações que não devem ser divulgadas, né, e se empenhar para que os projetos que estejam nos seus cuidados, eles sejam desenvolvidos com ética e profissionalismo. Então, isso aí é para a gente pensar só, porque a partir daqui vocês agora começam a se formar, no sentido assim, vocês vão trabalhar um dia com isso, é importante vocês terem essa consciência, tá? Então, basicamente, isso aqui fecha o que eu queria falar para vocês hoje. Isso aqui é só para vocês entenderem qual é o contexto da disciplina, tá? A gente, a partir da aula que vem, já começa com a parte introdutória mesmo, já vamos falar um pouquinho da crise do software, dos mitos, enfim. E aqui era mais para a gente dar esse esquenta na disciplina. A bibliografia da disciplina é essa, e eu sempre deixo os slides prontinhos de qualquer forma no Moodle, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão e queiram perguntar,